Boa noite a todas, todes e todes. Em nome do Sindalesc, do Sinjusc, do Coletivo Valente, eu quero dar boas-vindas à nossa audiência. A live de hoje, muito além do Outubro Rosa, a importância de políticas públicas direcionadas à saúde da mulher, é realizada em parceria entre essas três entidades, o Sindalesc, o Sinjusc e o Coletivo Valente. Terá a minha participação como mediadora e da Ignês também. E é uma grande honra e alegria poder participar desse encontro, né, que é uma roda de conversa entre mulheres e que foi tecido com as mãos e o coração de várias mulheres, pensando justamente em trazer informações que a gente não encontra, né, sobre a nossa saúde, sobre o nosso corpo, que nós não encontramos na grande mídia que fala sobre o Outubro Rosa. Eu quero agradecer também a presença das nossas convidadas, da Carmen, que é assistente social aposentada do Tribunal de Justiça, e da médica ginecologista e obstetra Marta Colvara Bacchili, que nos ajudarão a ampliar o debate, a reflexão e o entendimento sobre o Outubro Rosa, para além do Outubro Rosa, né? E também um entendimento sobre o que é realmente prevenção, diagnóstico e rastreamento do câncer. E antes da gente iniciar essa roda de conversa, eu vou convidar as nossas convidadas a se apresentarem, para que ninguém melhor do que elas para falar um pouco da sua trajetória, né, e de como que elas chegaram até aqui. A gente pode começar pela Carme, depois pela Marta, e a Ignês fecha. Então, boa noite a todas e todos, boa noite Aline, Inês, Marta, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu sou assistente social de formação, trabalhei 30 anos no Tribunal de Justiça como assistente social na comarca de Chapecó, concomitantemente fui professora do curso de Serviço Social e Direito da UNO Chapecó, trabalhei 25 anos na UNO Chapecó, e no momento eu estou afastada, e tenho mestrado, além de umas pós-graduações que eu fiz aí, eu tenho mestrado em Direito, tá? E então eu sou a convidada que passou pelo câncer de mama e vim aqui para trocar um pouco com vocês. Bom, boa noite, muito obrigada por esse convite. Meu nome é Marta Colvara Bacchili, eu sou ginecologista e obstetra, sou gaúcha, expatriada, agora eu moro em Blumenau. Sou mãe de uma menina de 6 anos, a Laura, e fiz residência médica num hospital gigante em Porto Alegre, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, que tinha um serviço de mastologia e que atendia muitas pacientes com câncer da região metropolitana e da cidade de Porto Alegre. A região sul do país é um dos lugares onde se mais faz diagnóstico e tratamento de câncer de mama, então tive bastante oportunidade de acompanhar mulheres que tiveram que ser operadas, que tiveram reconstrução de mamas e que sobreviveram a cânceres de mama. Eu sou professora da universidade aqui, sou concursada da prefeitura, acabei de receber meu diploma, agora eu sou mestre em saúde coletiva pela universidade onde eu dou aula aqui, e eu sou uma questionadora de nascença, eu acho. E me aproximei um pouco de uma ideia de medicina baseada em evidências que às vezes se choca e confronta o status quo da medicina e a maneira como a gente vê algumas coisas, especialmente os meses coloridos. Boa noite a todos, todas. Que bom estarmos aqui para conversarmos sobre um tema que nos toca de alguma forma a todos, e dizer que o Coletivo Valente e o Sinjusc sentem-se muito honrados de fazer essa parceria com o Sindalesc para a gente oportunizar nesse Outubro Rosa uma discussão que vai um pouquinho além daquilo que a gente vê no dia a dia. Eu sou Ignês Busnello Durgante, sou diretora do Sinjusc, então,
Sou assistente social também do Tribunal de Justiça, me aposentei há 2 anos. A Carmen, tenho o prazer de estar com você de novo, foi minha professora de graduação, minha colega do Judiciário, e nossa convidada de hoje, por quem eu tenho um maior orgulho de dizer que ela tem muito a contribuir, né, nesta live de hoje. Quando a gente pensou a live, a gente pensou em algo diferenciado. Por que diferenciado? A gente vê muitas coisas acontecendo no Outubro Rosa e são sempre muito romantizadas, muito leves, muito light, e de repente o tema, da forma como ele vem para a comunidade, ele já não traz mais uma motivação para atingir de fato o objetivo, que é a prevenção do câncer de mama. Então, a gente tem aí 3 décadas de Outubro Rosa, né? Uma campanha que iniciou lá na década de 90, de uma forma internacional, visando trazer à tona as questões relacionadas ao câncer de mama especificamente, principalmente para desmistificar essa questão, em se tratar de algo tão íntimo da mulher. Então, foi necessário, né? Mas durante essas 3 décadas, a ciência evoluiu muito, as coisas estão muito diferentes de 30 anos atrás. Então, a gente poderia, né, começar perguntando para a doutora Marta, como é que a gente pode pensar estratégias mais eficazes hoje em dia, para que, de fato, a gente pense em prevenção do câncer de mama? O que a gente pode pensar? Primeiro, eu queria que a gente conversasse sobre a história do Outubro Rosa e a história da fitinha rosa. Essa é, na verdade, existe essa importância da gente marcar esse acontecimento na vida de mulheres, marcar a sobrevivência a esse acontecimento. E entender que uma das maneiras, uma das coisas que se quis, na verdade, com o Outubro Rosa, era financiar a pesquisa e financiar o tratamento e avançar na medicina para tratar mais gente, para evitar mais mortes. Só que o que acontece nesse momento é que virou uma indústria de venda de produtos que associam a essa sobrevivência, usam a imagem das mulheres sobreviventes e, de verdade, é um mercado que movimenta bilhões e uma parcela ínfima disso vai acabar nos lugares onde deveria, são os lugares onde a gente deveria de pesquisa, de desenvolvimento, de prevenção, de discussão e de fóruns maiores para discutir a prevenção. Então, assim, talvez no início o Outubro Rosa fizesse sentido, porque realmente é um câncer bastante prevalente, muitas mulheres morrem por ano no país e no mundo de câncer de mama, é uma patologia de uma área do corpo que teoricamente seria fácil de diagnosticar, no sentido de que não é uma coisa interna, pode dar sintomas com mais frequência, mas que também por coisas que a gente vai discutir, como, por exemplo, dificuldade de acesso, as mulheres não fazem o seu diagnóstico precoce. Aí a gente passou também desse lugar de, olha, vamos fazer pesquisa, vamos dar dinheiro para quem está pesquisando, para quem está encontrando coisas para tratamento, para prevenção, vamos vender e aproveitar essa época para vender muito mais. A gente diz que a gente está dando um pouquinho, e aí todo mundo vai comprar os produtos achando que está muito benemérito. Aí a outra coisa é o seguinte, indústrias que estão associadas a fatores de risco para câncer de mama, se juntam no Outubro Rosa, vendem os produtos do Outubro Rosa, mas também não fazem a crítica de que fazem parte de áreas da alimentação, dos ultraprocessados, da cosmética, que estão relacionadas aos fatores de risco e às coisas que acabam levando uma mulher a ter câncer de mama. Então, é isso, a gente começou com um movimento que tinha um objetivo que se perdeu totalmente, né, ao longo de 30 anos. Tem um documentário interessantíssimo, que se chama Ribbon Inc., tem ele todo em português no YouTube, eu muito recomendo que as pessoas assistam para entender como é que essas coisas funcionam.
E aí a Inês me perguntou do que se trata, então, a questão do câncer de mama. Parece que uma parte disso se trata de as mulheres assumirem que o corpo é delas e que elas têm responsabilidade e devem ter autonomia e que não devem ser levadas a fazer coisas sem entender. Depois tem a ver com a gente pensar em políticas públicas ou políticas que melhorem a qualidade de vida das pessoas, porque as coisas que a gente sabe que evitam câncer de mama, por exemplo, uma das coisas que mais evita câncer de mama é a amamentação e o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses não é nem garantido para as mulheres trabalhadoras, porque elas têm que voltar da licença maternidade com frequência aos 4 meses do bebê. A gente vai ganhando vantagens em relação ao câncer de mama e o aleitamento materno a cada ano de amamentação. E quem são as mulheres que vão poder ter 1 ano de amamentação? Aí a gente faz um recorte de classe, um recorte de cor, e essas mesmas mulheres que se beneficiariam não têm acesso ao diagnóstico precoce. Então, é uma coisa muito mais intrincada do que botar um negocinho cor-de-rosa na lapela, sabe? O tabagismo está relacionado ao câncer de mama. A obesidade está relacionada ao câncer de mama. Os agrotóxicos são disruptores genéticos que estão relacionados ao câncer de mama. No início desse ano, a gente liberou um monte de agrotóxico. O Brasil é o 2º país que mais compra agrotóxicos proibidos na Europa e traz para a comida que a gente vai comer. Então, as políticas de alimentação, este ano, agora, o mês passado, queriam mudar completamente o Guia Alimentar Brasileiro, que é um dos melhores guias alimentares do mundo. Então, a gente está correndo por um lado, que não é o lado bom, porque fazer mamografia em todo mundo, a gente já sabe que não vai funcionar, porque a ciência toda diz que não vai funcionar, e liberando as coisas que a gente sabe que vai botar as mulheres em risco para a sua saúde, para a sua sanidade mental, inclusive isso, né? Tá nesse lugar de estresse, de falta de condições mínimas de vida, de falta de trabalho, de falta de políticas públicas e de políticas de trabalho. Tudo isso coloca as mulheres num lugar de vulnerabilidade, ainda mais de vulnerabilidade, né? Mulheres estão sempre agredidas, objetivamente, simbolicamente. A gente não leva isso em consideração, né, que esse corpo também é um corpo agredido, assim, pela sociedade, né, e que faz muito sentido que as mamas da gente acabem adoecendo, né, porque... Marta, eu queria aproveitar e te perguntar, que você falou que a ciência já sabe que fazer mamografia em todo mundo não vai resolver. Eu queria que você falasse um pouco mais disso pra gente, porque eu não sei se todo mundo está a par dessa discussão, de quando que se deve fazer mamografia, se a mamografia funciona, para quem é indicado, se ela é prevenção ou é só diagnóstico. A gente tem que entender esses conceitos, né? Tem conceitos na medicina que a gente precisa entender. Prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária, prevenção quaternária. A prevenção primária é aquilo que a gente faz para evitar que as pessoas tenham determinada enfermidade. Então, a gente precisa criar essas condições. Olha, mulheres que amamentam não tem menos risco de ter câncer de mama, então vamos ajudar as mulheres a amamentarem mais, é bom para os bebês e é bom para elas também. Então, criar políticas públicas, isso é uma prevenção. Fazer exercício físico, não fumar, ter uma alimentação adequada, orgânicos, fazer yoga, não estar tão estressada, tudo isso é prevenção primária, antes de aparecer qualquer coisa. Prevenção quaternária, lá no outro extremo, é não fazer exames desnecessários que coloquem as pessoas em risco por causa dos exames ou por causa dos procedimentos, que é o que a gente faz quando a gente libera ou quando a gente diz que fazer mamografia em todo mundo vai fazer diferença no cuidado do câncer de mama. A gente vai mutilar, vai diagnosticar, vai fazer avaliações de lesões que nunca iam se desenvolver, vai exigir tratamentos super agressivos de mulheres que não vão ter nenhum benefício. Então, a gente está usando a medicina para piorar a saúde das pessoas. A outra coisa que a gente tem que diferenciar, acho essas duas coisas importantes no câncer de mama. A outra coisa que a gente tem que diferenciar é rastreamento de diagnóstico. Rastreamento é o seguinte, rastreamento é quando a gente pega uma população... Ó, chegou minha filha agora no consultório.
Ela vai querer aparecer na live, né? Rastreamento é quando a gente pega uma população que não tem nenhum sintoma. Então, X milhões de mulheres e mamografa todo mundo. E aí a gente vai achar algumas mulheres com lesões que a gente não sabe o que são, que a gente vai ter que seguir para a confirmação do diagnóstico, a gente vai ter que seguir essas avaliações, com outros exames de imagem, com exames invasivos, tirando um pedaço para levar para patologia, tirando um pedaço da axila para ver se não está lá também. Então, assim, a gente pega gente que não estava com nada, estava passeando na rua e a gente diz, dona fulana, vem cá que nós vamos fazer uma mamografia. Muitas donas fulanas. Isso é rastreamento. É procurar doença em populações sem sintomas. Outra coisa totalmente diferente é fazer mamografia diagnóstica. Uma mulher chega com uma queixa, não interessa a idade. E a gente acha que aquela queixa é uma queixa que pode estar relacionada a alguma patologia. Aí a gente procura o exame. Aí para aquela mulher faz sentido, porque ela tem uma queixa, porque ela fez um exame físico, porque a gente avaliou os riscos através de anamnese e viu que aquele exame pode beneficiá-la e pode trazer um diagnóstico precoce. Vocês conseguem entender? Rastreamento é uma coisa para uma população e diagnóstico é uma coisa pensada para uma pessoa específica ou para uma população pequena específica, né? Mulheres, por exemplo, que têm outras mulheres na família com câncer de mama, elas não cumprem os critérios de rastreamento, elas têm critérios próprios, porque elas têm riscos próprios. Então, é diferente da gente falar assim, vamos mamografar todo mundo. Bom, a gente vai mamografar todo mundo, mas e os exames complementares? E o tratamento? E o acesso? Nós vamos mamografar todo mundo onde? Nas grandes cidades e nas cidades pequenas. Como é que a gente vai fazer para as pessoas conseguirem chegar no tratamento depois que elas tiverem o diagnóstico? Vamos só tirar mamas das pessoas ou vamos reconstruir os corpos dessas mulheres que também foram mutilados? Vamos tratar e sobretratar pessoas? Então, vale a pena a gente submeter uma mulher à radioterapia, quimioterapia, só porque a gente achou uma coisa minúscula que a gente nem sabe que vai se desenvolver, porque a gente fez um rastreamento. Vale a pena a gente achar uma coisa minúscula e demorar meses para conseguir saber se aquela coisa minúscula é ou não é câncer, e deixar essa mulher num estresse absurdo durante todo esse tempo, piorando a sua qualidade de vida absurdamente. Então, é mais complexo fazer medicina do que botar uma coisa rosa. Eu respeito muito este símbolo, mas a gente precisa colocar ele na perspectiva que ele tem, ou que ele deve ter, e entender as implicações desse negócio na vida das mulheres, inclusive. Talvez se a gente pensar de alguma forma que o Outubro Rosa, de alguma maneira, fala para as mulheres fazerem autoexame, irem e fazerem esse rastreamento, incentiva as mulheres a pensarem que tem algo sobre isso. Qual seria, você falou do rastreamento e da questão diagnóstica, quais seriam as indicações de idade? Eu sei que talvez é uma informação para ti que é médica, que é uma informação básica, mas pensando que o nosso público talvez não saiba por que o rastreamento pode ser perigoso. Porque eu li alguma coisa de que mulheres podem ter algo que nunca vai se desenvolver, mas fez o rastreamento, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, Marta. Quando a gente decide rastreamentos, a gente vê, né? A gente começa a fazer os exames e a gente vê onde é que eles são custo-efetivos. Quantas pessoas a gente precisa tratar para salvar alguém. Os estudos geralmente são com esse final, assim. Quantas pessoas eu preciso examinar para achar uma que eu vou fazer sobreviver? O câncer de mama, a gente fica com uma ideia de que sobrevive muito mais gente se a gente rastreia populacionalmente, mas não. O aumento da sobrevida é mínimo, e o número de mulheres que vão ser sobrediagnosticadas, supertratadas, mutiladas, talvez não valha a pena. Esses são os falsos positivos, né? Então, a gente, para conseguir salvar uma mulher a mais num grupo de pessoas, a gente tem que sobretratar um monte de gente que não precisaria. Não existe não fazer. E primeiro, rastreamento, a gente também tem que escolher o exame que vai chegar nesse ponto que a gente quer. Então, não é fazer qualquer exame, não é assim, vamos fazer
ultrassom de mamas, porque a sua mama é muito densa. Não, olha só, rastreamento é com mamografia. Mamografia não é bom, não é um bom método, porque ele é um raio-x. As mamas das mulheres depois dos 50 anos ou depois da menopausa, elas viram gordura. Então a gente enxerga melhor coisas densas. Os cânceres são coisas mais, ficariam mais brancos nessa mamografia. Então, assim, mamas mais maduras, mamas com mais gordura, mostram melhor as lesões. Então, a mamografia é um bom exame para rastreamento. Então, ela enxerga mais coisas que podem ser câncer, mas ela enxerga mais coisas que podem ser câncer, especialmente em mamas mais velhas, mais depois dos 50 anos. Então, o rastreamento começa com 50 anos, deveria começar com 50 anos. Com coisas diferentes para mulheres que já tiveram outras mulheres na família, né? Daí a gente começa na época, 10 anos antes da época que as mulheres fizeram o primeiro, a mulher mais jovem fez o primeiro câncer, e aí tem um pouco mais de sabe, minúcias, mas assim, o exame de rastreamento é mamografia, então não existe um rastreamento com ultrassom. Então já começa por aí. Se a gente tem que fazer rastreamento com a coisa certa. Depois, quando a gente fala, autoexame não tem problema nenhum. Sim, tem. Não melhora a sobrevida de ninguém, aumenta o número de mulheres que encontram uma coisa qualquer na sua mama e acham que estão com câncer e aí são submetidas a milhões de exames. A gente já viu que, como método de diagnóstico precoce, ele não serve. Ele serve, assim, para a gente se conhecer, para a gente saber como é que é a textura da mama, para a gente pensar que talvez alguma coisa tenha mudado, mas aí o enfoque não deveria ser esse, né? Deveria ser, vamos conhecer o nosso corpo, vamos ver como é que é esse negócio, como é que a gente funciona, cada época do ciclo, como é que a gente se sente, como é que a mama se comporta. Aí é uma outra maneira, mas assim, estimular o autoexame para evitar que as mulheres tenham cânceres e para diagnosticar câncer precocemente não serve. O INCA não recomenda, o Ministério da Saúde não recomenda. Então, rastreamento, mamografia, autoexame, só se conhecer. Não é para procurar ou para achar qualquer coisa. Depois, pessoas que têm sintomas em qualquer idade. Não tem idade, você achou um negócio, sua mama ficou diferente, ficou vermelha, ficou com uma área mais abaulada, né, inchada, ficou retraída, ficou parte mais para dentro, mudou alguma coisa na axila, está enxergando coisas diferentes, palpou mesmo por outro motivo, ou porque faz isso sempre para se conhecer, e viu alguma coisa, bom, daí a gente tem uma outra situação. Entre os 40 e os 49 anos, a discussão é sentar com uma mulher no consultório, avaliar os fatores de risco, dizer para ela qual é o risco de fazer o exame, explicar para ela que pode ser necessário fazer outros exames e outros procedimentos e decidir junto com ela se a gente vai ou se não vai rastrear, certo? Depois dos 50 anos, uma mamografia a cada 2 anos. É a recomendação atual do INCA, que combina com a maioria das recomendações de sociedades de saúde pública, não combina em nada com as orientações de sociedades específicas de ginecologistas e obstetras e radiologistas que têm a sua própria ideia sobre esse negócio do câncer e das mamografias. Uma coisa interessante que você traz, Marta, me parece que questionando, né, sobre a questão da mamografia, do uso indiscriminado, é trazer para a mulher a autonomia sobre o seu próprio corpo. A gente não está falando ser contra a mamografia, mas de ver se é o caso, de avaliar isso, que a mulher tenha parâmetros para decidir, porque às vezes tem uma coisa que você vai e o médico já diz e você faz, e tem uma hierarquia de saber, um poder, né, que você fica ali, é isso, isso e isso. Então, muito legal de trazer esse contraponto, e aqui convido também a Ignez, se ela quiser colocar alguma coisa, das mulheres terem informações suficientes, que não é fazer ou não fazer, é a gente ter informações de vários caminhos, porque não é preto no branco, a questão é complexa, envolve muitos fatores, para que cada mulher possa decidir, e me parece que o que acontece é que
vão se decidindo pela gente, rastreia, o médico acha, manda fazer trocentos exames, e você no pânico do medo, porque quando a Carmen vai poder falar muito melhor sobre isso, quando alguém te diz que você pode ter um câncer, nossa, eu morri, né? Eu tenho amigas que passaram por isso, é uma coisa assim, então a mulher fica muito vulnerável. Então, de a gente ter mais informação para recuperar a autonomia sobre os nossos corpos e o autocuidado também. É isso, Marta? Guinês quer colocar alguma coisa? Não, eu acho que é bem por aí, sim. A gente fica muito submissa. Fala Outubro Rosa, já vem à mente a prevenção ou o câncer, a possibilidade de você estar com câncer de mama. Então, isso realmente é algo que impacta muito, porque o seio, ele é um símbolo da feminilidade, da sexualidade da mulher, da sua própria autoestima. A gente tem uma relação muito próxima com o nosso seio, ele tem um valor emocional para a autoestima imensurável. Então, sim, eu acho que a live serve também para isso. É muito interessante o que a doutora nos traz, para a gente também começar a questionar a que nos submete. Que tipo de exame é mais adequado para a minha situação? E começarmos a ser mais protagonista nesse rastreamento, nessa busca de ter algo. Eu quero aqui cumprimentar as colegas do Judiciário, que estão várias participando, gostando muito da live, estão bastante impactadas com a fala da doutora Marta, que é uma fala diferenciada para o Outubro Rosa, então muito obrigada a presença de várias colegas aqui. E para a colega Carmen, eu gostaria assim de pensar a partir disso, assim, de como é que você se sentiu, como foi para você, Carmen, se sentir assim, né, esse impacto de ser diagnosticada com câncer. Como que você viu isso? Como isso impactou também na tua questão da feminilidade? Se você se sente à vontade para estar falando. Sim. Antes de eu abordar isso, eu gostaria de aproveitar, fazer um gancho com o que a doutora Marta está colocando. Vamos ver se eu... Então, agora, Marta, eu vou estar falando, não enquanto assistente social, que estudou políticas públicas, que trabalha com isso, mas enquanto mulher, paciente, né? Então, eu gostaria de ver se eu estou entendendo, para ver se a mulherada também vai estar entendendo. Nessa tua linha de pensamento, tá? Você está desconstruindo tudo que a gente foi falado já aqui, ao longo desses 30 anos, a gente veio recebendo que a partir dessa idade que você coloca, a mamografia, o ultrassom e o toque e o autoexame, ele é importante. Então, assim, eu sempre tive mama densa e sempre sofri muito para fazer as mamografias, porque, cara, ela é muito dolorida, né? Mas, ao mesmo tempo, o médico sempre solicitava, desde que eu tinha ainda uns 40 anos, um ultrassom. E aí eu questionava, por que a gente não faz só ultrassom, que ele é bem mais agradável do que a mamografia? E eu ouvia dizer, e eu nunca fui investigar e nem me posicionar contrária, ouvia dizer pelos médicos de que a mamografia, ela é um exame que acaba diagnosticando mais facilmente o tumor. Tá? E o toque, eu nunca fiz o autoexame porque eu não sabia fazer. E a minha mama sempre foi muito dentro e tal, eu não sabia fazer. Só que foi no ultrassom, então eu queria entender. O ultrassom não é utilizado no rastreamento, é isso? E eu já também, depois que a gente acaba se tornando paciente, a gente conversa também com muitas pessoas que, em função do autoexame, descobriram o seu tumor, né? Claro que muitas acharam alguma coisa e passaram por toda essa investigação desnecessária, né? Mas, assim, não ficou claro para mim se deixarmos de ter a mamografia e o ultrassom e o autoexame,
qual seria, além da alimentação, atividade física, baixar o peso e tal, que você falou, qual seria a alternativa de um diagnóstico precoce? Gente, eu não estou falando contra. Eu só estou mostrando uma coisa para as pessoas, que é não necessariamente o maior número de exames vai deixar a gente no melhor estado de diagnóstico. As pessoas frequentemente acham que quanto mais melhor na medicina, e não é assim que a coisa funciona. E neste lugar, não é assim que funciona. Quando a gente faz uma grande campanha dizendo faça mamografia, parece que todo mundo deve fazer mamografia, e não. Mulheres acima de 50 anos devem fazer mamografia, com certeza, devem fazer mamografia. Mulheres com sintoma, com certeza devem fazer mamografia. A mamografia foi testada como o método melhor para diagnosticar, porque ela, além de ver as lesões que a ultrassom vê, ela vê um negócio que chama microcalcificações, e microcalcificações são cálcio dentro de lugares muito pequenos, dentro dos ductos, e estes lugares são lugares alterados que podem estar com câncer. Não é possível ver microcalcificações com ultrassom. O que acontece quando a gente é muito nova é que a mama é isso, ela não é favorável para o exame. É por isso, a gente tem uma época favorável, um exame que é melhor para ver e um exame que vai ser custo efetivo, que vai fazer a maioria dos diagnósticos, vai ajudar as mulheres. O que acontece? Quando a gente tem mamas densas, a gente pode precisar de ajuda de outros exames. E aí é assim, a gente vai lá, faz uma mamografia, e aí diz, olha, tem um troço aqui que eu não sei bem o que é. Acho que, se não viu nada no exame físico, porque é possível, né? A gente pode ter lesões não palpáveis. Então é isso, a gente, para fazer diagnóstico precoce, a gente precisa de lesões não palpáveis. O autoexame só faz diagnóstico de lesão palpável, a lesão que a mulher consegue tocar, ou que alguém consegue ver, então não é diagnóstico precoce. Tá entendendo? Não é assim, é muito mais conceitual do que isso. Então é isso, então a gente faz uma mamografia, aí vê uma coisa qualquer lá que não sabe exatamente o que é. A gente pede um exame complementar, então a gente faz um ultrassom complementar à mamografia, e aí a gente junta os dois. E aí são dois métodos diferentes, que enxergam coisas diferentes. Aí eles nos ajudam no diagnóstico. Aí se a gente não sabe, a gente tem que fazer uma punção, tem que tirar um pedaço para ver, às vezes uma punção guiada, às vezes precisa fazer uma coisa que chama agulhamento, botar um troço de agulha lá onde estão as calcificações, para quando a gente faz a cirurgia, ir lá naquele ponto para tirar essa área que não é visível a olho nu, nem na cirurgia. Então, de novo, existe uma época e existe um exame que favorece diagnóstico precoce. Não é fazer em todo mundo que vai favorecer diagnóstico precoce. Nem ficar inventando coisas que não são rastreamento. Tu entende? A gente não pode criar o nosso sistema de rastreamento, porque senão a gente vai fazer 1 milhão de exames nas pessoas. Ah, então, eu quero saber, não sei se eu tenho algum risco para alguma coisa, me pede um exame aí de tudo. Como assim, exame de tudo? Sabe? Exame de tudo não existe. A gente precisa avaliar os fatores de risco, avaliar as idades, avaliar o histórico da pessoa, avaliar o histórico da família, e aí a gente procura os melhores exames. É nesse sentido que a gente está dizendo. Sabe o que a gente tem que fazer no Outubro Rosa? A gente tem que saber onde é que estão os mamógrafos, a gente tem que saber onde é que estão os cirurgiões para operar, a gente tem que saber os tempos que uma mulher que realmente fez diagnóstico leva para chegar num tratamento adequado. A gente tem que saber como é que está o financiamento para não faltar quimioterapia no meio do tratamento. A gente tem que saber como é que está o aparelho de radioterapia. A gente precisa saber se tem equipe multidisciplinar para conversar com essa mulher. A gente precisa saber se alguém vai fazer a reconstrução dessa mama quando a gente faz um diagnóstico tardio e a mulher não vai sair totalmente sem mama. Isso nunca existiu no lugar onde eu fiz residência. A gente botava, e a gente fazia coisas que agora eu fico pensando. A gente, mesmo quando não tinha
indicação, a gente fazia a reconstrução. E aí, eu vim para Blumenau e vi coisas que eu nunca imaginei que eu ia ver. Mulheres mutiladas, mulheres que não tiveram nem a oportunidade de pensar a hipótese de botar uma prótese. No hospital onde eu fiz residência, a gente levava as próteses junto quando a gente ia fazer as cirurgias. Tinha um cirurgião plástico que fazia reconstrução de mama com músculo abdominal. A gente tinha uma coisa que chamava disque onco. A gente fazia diagnóstico, não só diagnóstico de câncer ginecológico. A pessoa em uma semana estava num oncologista e estava no caminho para fazer o tratamento. Então não adianta a gente ter mamógrafo. A gente tem que ter gente que saiba interpretar, a gente tem que ter qualidade de exame, a gente tem que ter rapidez, a gente precisa ter gente pagando esse negócio, pagando para a idade certa, para as pessoas certas, precisa ter acesso. Não é mamografar as mulheres só, as mulheres ricas, e mamografar as populações que são mais vulneráveis. É nesse sentido que a gente está falando. O Outubro Rosa tem que se reinventar, ele tem que parar de ser uma coisa de faça o autoexame e botar essa responsabilidade na mulher de é que você não estava se tocando, por isso que você não fez o diagnóstico. Não, eu não fiz o diagnóstico porque eu não tinha médico para ir, porque eu achei um negócio que depois ninguém investigou, porque eu fiquei pela metade com o meu tratamento. Vocês estão entendendo? Não é falar mal da mamografia. Pode, inclusive, fazer mamografia com gente de 20 anos, se quiser. Agora, a gente tem que explicar para a mulher o que ela vai achar, o que pode acontecer depois. E ela tem, especialmente no SUS, que ter o caminho depois, entende? Porque os tratamentos são longos. Né? E aí a gente fica votando, vocês me desculpem, agora eu vou fazer discurso político, porque esta sou eu. A gente fica votando em gente que está pensando do jeito que está pensando, em gente liberal num país de miseráveis. E o liberalismo econômico, você já sabe o que vai acontecer, né? Tá lá nos Estados Unidos, as pessoas morrem muito mais lá, os tratamentos são impagáveis, os tratamentos são... as pessoas não têm acesso, porque tu tem que pagar um plano de saúde para poder chegar nesses lugares que aqui a gente chega pelo SUS. Então, assim, gente, não adianta nada ficar também de coisinha cor-de-rosa, todo mundo na empresa de rosa e votando como a gente tem votado. Perfeito, doutora. Eu entendo que você fez o contraponto e concordo plenamente que nós temos que... E tu sabe que desde que eu tive o diagnóstico, daí vou responder a pergunta da Inês, eu comecei a me atentar mais para essas questões do câncer de mama e entendo que a minha missão, depois disso tudo, é mexer com essa história, é trabalhar no sentido de estar revendo essa postura do usar o rosinha, mas é a gente pensar a política pública que realmente venha atender e salvar um número maior de mulheres que são acometidas pelo câncer. Mas, assim, como é que foi a minha descoberta? Foi no ultrassom, foi num exame de rotina. Eu tinha eu tenho 59, fazem 3 anos, eu tinha 56 anos de idade. Tu estava na época de fazer rastreamento, tu estava na época de fazer ultrassom. Vejam bem, gente, tá na época de fazer mamografia, e se a mamografia não for suficiente de compensar com ultrassom, tu tá maravilhoso, né? Aí, no ultrassom, ela descobriu uma sombra lá, e é uma médica muito competente, e ela quis investigar melhor essa sombra. E essa sombra acabou nos levando a um tumor de quase 3 centímetros e mais 2 menores. Então, significa que eu estava com esse tumor já há algum tempo, eu não me tocava, não fazia o autoexame, porque eu não sabia fazer. Então, quando ela descobriu essa sombra, e ela sugere fazer, então, o próximo passo, eu levei para o mastro, e foi a gente fazer uma biópsia. Quando sai o resultado,
eu quase tive um troço, porque realmente eu estava com carcinoma invasivo, já estava nos meus linfonodos, e aí? E agora? Então, agora eu tive que partir para uma série de mais exames e ressonância magnética, que eu nunca tinha feito, também um exame importante e tal. Aí, quando, com a ressonância e tudo, apareceu realmente os tumores lá, grandes e tudo, e eu apavorada por conta dele estar ramificado, né? Dele já. Aí, conversando com o médico, o que poderia ser feito para eu ter um diagnóstico melhor, porque a minha preocupação era a metástase. Se eu não tivesse metástase, ok, eu ia enfrentar o que viesse, mas a metástase eu tinha medo. Então, o doutor Marcelo, ele pediu um PET scan, que é um exame, tu pode falar, né, Marta, é um exame caríssimo, que o SUS não cobre, eu acho que em alguns casos, cobre, tá cobrindo. Verdade, cobre de pacientes que a gente faz isso, faz axila, e aí tem diagnóstico de que pode ter invasão, ou mulheres que começam a ser sintomáticas, né? Então, e aí a gente tem isso, gravidades diferentes, né? Então, aí eu fiz, até não sair o resultado do PET scan, eu fiquei muito ruim, porque eu tinha medo da metástase. E, por sorte, veio negativa, então eu tinha que dar conta daqueles que estavam ali, né? E então, assim, eu tive, já desde o início, muito apoio. Eu morava sozinha quando eu descobri, estava saindo de um casamento, recém-aposentada, fazia alguns meses que eu tinha aposentado, e bem no momento que eu disse, bom, agora eu vou aproveitar a vida, acontece isso. Coincidiu daí que minha filha Isabela e o meu genro vieram de Florianópolis, e aí ela veio morar comigo aqui em casa. O meu filho, que mora em Londrina, também acompanhou todo, mesmo à distância, e vindo quando podia, minha família, meus amigos e tudo. Mas eu tive muitas intercorrências durante todo o tratamento. Eu passei até agora por 7 cirurgias. Eu tive embolia pulmonar, eu tive trombose, eu internei várias vezes. Então, assim, foram muitas intercorrências, mas uma coisa, meninas, desde o início eu decidi, eu vou lutar, eu vou vencer. Eu sou muito alegre, sou muito festeira, aí quem conhece, eu não vou deixar a peteca cair, eu vou continuar sendo alegre, continuei fazendo careca, festa junina aqui em casa, e etc, etc. E decidi enfrentar uma coisa de cada vez. Então, a hora que caiu o cabelo, foi difícil. Mas depois, tudo bem. A hora que, depois, mais tarde, que eu fiz a cirurgia, coloquei o expansor e tudo, ok. Quando? E desde o início, assim, eu não me preocupei muito com, será que eu vou ficar com a mama, sem a mama, como é que vai ser, como é que não vai ser? Eu fui fazendo uma coisa, enfrentando uma coisa de cada vez. O mal-estar depois da quimio, eu fiz 8 sessões de quimio e 28 de rádio. Então, as dores que a gente sente muita dor e tudo. E eu fui enfrentando uma coisa de cada vez. Eu pensava, esse remedinho que está entrando pelo meu catéter, que muita gente nem o catéter consegue colocar, né? E aí é um complicador entrar pela veia lá. Esse é o remedinho que vai me dar a cura, que vai me fazer sair dessa. E assim foi. E aí, quando, lá na cirurgia que eu fui retirar
o expansor para daí colocar a prótese, eu perdi o meu mamilo, né? E até hoje. Então, mas isso não me preocupou. Hoje eu estou um pouco mais preocupada, eu estou querendo. Por isso eu estou buscando uma reconstrução mamária, eu quero refazer o mamilo, quero fazer, a gente estava falando antes de uma tatuagem aí do pessoal que faz. Mas assim, foi uma luta muito grande. Eu gostaria de dizer que é muito importante a gente confiar na equipe que está nos tratando, confiar nos médicos. Outra coisa que é muito importante e que os médicos, eu não sei como que é no SUS, Marta, porque graças a Deus, eu tinha um plano de saúde que me permitiu ter um acesso imediato e direto para fazer os exames, para agendar cirurgia e tudo. Mas, assim, o que eu estava falando? Queria saber como é que é no SUS para as pessoas chegarem nesses lugares, se tu tivesse sorte, porque pudesse fazer todo o tratamento e tudo. Exatamente. Então, gente, assim, o que eu queria realmente falar é que eu pude descobrir só quando eu tive a trombose e a embolia que a gente precisa ter uma equipe de médicos nos acompanhando. Tem que ter um cardiologista, tem que ter um pneumo, tem que ter o mastro, tem que ter o onco. E isso eu não sabia. A gente foi atrás desses profissionais depois. E conversando com o meu mastro, eu falei para ele, cara, é você quem dá a notícia para a gente. Você tem que dizer, agora nós vamos ter uma equipe que vai te tratar. E isso também é uma luta muito grande que temos que buscar, que fazer. E antes que eu esqueça, Aline, e talvez através dos nossos sindicatos, a gente possa desenvolver alguns projetos no nosso estado gigante aí, no sentido de discutir em grupos de mulheres, de discutir essas questões que a doutora Marta traz para a gente. Porque até com essas voluntárias que trabalham no Outubro Rosa, com esse povo que vende as coisas, que sequer passa pela cabeça deles quanto é mais intenso, quanto é mais embaixo o buraco, como o pessoal fala. É isso. Devolvo a palavra, então. Marta... Puxa, Carmen, desculpa. Fala, Guinês, depois eu falo. Que linda, que emocionante seu relato, Carmen. Muitos comentários aqui, inclusive da minha irmã. Obrigada, Salete, por estar acompanhando. Você passa muita vida, Carmen. E é a Carmen que a gente conhece, sim, Nedi. A Nedi de São Miguel mandou esse oi para você. É a nossa Carmen, cheia de vida, cheia de gana. E pelo teu relato, você priorizou a vida. Você não ficou pensando na morte, na finitude, né? Você escolheu vencer um passo de cada vez. E não perder o otimismo, a alegria de viver. O que a gente tem ouvido sempre que isso que você traz é o primeiro tratamento. É a primeira dose, né? Que a primeira parte do tratamento é o desejar viver, ser otimista e acreditar no tratamento, confiar na equipe, né? Isso é muito importante. Você passa para nós que é possível enfrentar com a cabeça erguida, superar tudo, não perder o sonho. Você recém tinha aposentado, estava com vários planos, talvez você só adiou um pouquinho, quem sabe construiu outros no meio dessa caminhada, não é? Então, muito, muito interessante ouvir você trazer, assim, essa sua experiência, Carmen. Eu queria... Aqui a gente tem tantas coisas, né? Essa fala de uma, fala da outra, mas me reportar um pouquinho a prevenção primária que a doutora Marta falou antes, né? Lá das pressões do dia a dia, e a gente tem falado, enquanto coletivo Valente, e sobre a sobrecarga de trabalho para a mulher, e sobretudo nesse tempo de pandemia,
E nós, mulheres, e nós, assistentes sociais, e nós, mães, e nós, a gente faz muitas coisas e não reserva tempo para aquelas coisas mais leves, para o desestresse, para o cuidar da gente, para uma atividade física, para uma yoga, e o quanto isso é importante. Essa prevenção primária, doutora, é por aí que caminha, é se permitir essas questões. Como que a gente lida com isso quando a gente pensa nas condições das mulheres sobrecarregadas, de todas nós? Como que a gente pensa essa qualidade de vida na prevenção primária? Eu só queria acrescentar, Inês, nessa linha que você está tocando, que a gente teve 2 perguntas aqui sobre prevenção de mulheres, trazendo, né, então, mulheres jovens que não têm fatores de risco, como que elas se previnem se não é mamografia e ultrassom, que vai ao encontro da pergunta que a Inês está trazendo. Teve uma pergunta mais específica que eu anotei aqui, que é pessoas que têm BIRD, RADS3, é uma classificação. É uma classificação, na verdade, do tipo de mamografia. Eu nem vou entrar muito, porque isso é bem específico, tá assim, passando, né? Aí a pergunta agora. Já vi. E essa também, de como é que se previne mulheres jovens, complementando o que a Inês trouxe, como é que as mulheres jovens se previnem, né? A pergunta da Juliana, aqui, que não tem histórico familiar, né? De verdade, a gente está misturando de novo diagnóstico e prevenção, né? Prevenção é tudo que a gente faz antes de adoecer. Inclusive, quando a gente não tem tempo, quando a gente está tão dominada pela circunstância, quando a gente não está nesse lugar de privilégio de poder olhar para si, a gente, inclusive, tem sintoma e não vai porque não consegue, porque está cuidando da casa, dos filhos, da família, do trabalho, porque não tem renda, porque se faltar o trabalho vai ser demitida, porque não tem carteira assinada. Gente, isso é infinito. É a história do... Como é que a gente previne câncer de mama? A gente previne câncer de mama se a gente for mãe amamentando. A média de amamentação no Brasil, eu nunca me lembro, eu tenho que perguntar para a Cris Machado, que é minha amiga, mas é algo como dias. E a indicação é pelo menos 6 meses exclusivo e até 2 anos complementado. Então, a criança come e também segue mamando. E é isso que vai deixar as mulheres diminuir o risco de câncer de mama para as mulheres. Qual é a mulher que consegue 6 meses de licença maternidade? Isso é uma coisa muito de privilégio. Qual é a mulher que consegue parar a vida inteira para ficar amamentando uma criança, ou que tem direitos trabalhistas suficientes para amamentar uma criança até 2 anos, ou que não é julgada socialmente por amamentar uma criança até 2 anos? Então é isso, amamente. Essa é uma maneira. Depois, temos políticas que não sejam para agronegócio e gente que põe pesticida na comida que a gente vai comer? Não temos lugares para agricultura familiar, não temos lugares para comprar agricultura orgânica por um valor acessível, não temos lugares para discutir o uso desses pesticidas. Colocamos um monte de hormônios na carne, e eu acho engraçado, agora tu vai no supermercado e o frango lá do oeste catarinense, cheio de hormônio para crescer, tá lá, todo cor-de-rosa, né? Pacotinhos cor-de-rosas no supermercado. Os ultraprocessados, a gente sabe que aquilo é péssimo para a saúde, tá todo mundo cor-de-rosa, mas está vendendo em cima da história da carne, porque a história desse documentário que eu falei é sobre como usam as mulheres vencedoras, e as mulheres que realmente têm tudo isso que ela fez e que ela passou e que, sabe, conseguiram ultrapassar esse negócio, e como a indústria e o marketing usa, inclusive, a história dessas mulheres para vender mais uma coisa que, às vezes, é um produto que, inclusive, é cancerígeno, né? E não traz nenhum benefício para cuidar ou para diagnosticar mulheres como a Carmen fora, num espectro mais amplo, assim. Então, o que acontece é a gente precisa garantir lugares melhores, lugares de poder e de decisão para as mulheres. A gente precisa que as nossas pautas vão para lugares em que a gente possa colocar isso como prioridade e ser ouvida. Enquanto a gente não eleger mulheres, a gente não vai ter esse lugar de fala. Enquanto a gente não tiver nos lugares de políticas públicas, a gente não vai poder decidir o que é importante para a gente. Enquanto a gente não tiver
um financiamento de boa ciência e de boa evidência, a gente não vai ter políticas que nos favoreçam, ou leituras políticas de políticas públicas que nos favoreçam. Então é isso, a gente tinha que ter mais direitos, a gente tinha que ter menos sobrecarga, a gente tinha que ser mais feliz, tinha que conhecer melhor o corpo da gente, tinha que ter acesso, quando a gente precisar, a um lugar de saúde pública de qualidade, precisa ter acesso a uma equipe multidisciplinar, não sei se só de médicos, mas de outros profissionais também, né? Precisa ter renda, precisa ter... Quanto maior é a renda, menos os riscos impactam nas mulheres. O câncer de mama tem seus vieses também, mas assim, a gente sabe que quanto mais escolarizado e quanto maior é a renda, melhor é para as pessoas no sentido da saúde e do bem-estar físico, mental. Então, a gente devia estar buscando essas coisas. As mulheres ganham menos do que os homens, as mulheres gastam mais em coisas supérfluas, as mulheres têm menos direitos trabalhistas, as mulheres estão mais envolvidas em situações de subemprego do que os homens. Então, a gente tem que começar a discutir essas coisas e não ficar, sabe, mamografando ou botando a culpa na mulher porque ela não fez o autoexame, ou dizendo que a culpa é dela porque não viu aquele baita tumor. Ai, meu Deus, que baita tumor. Então, há tumores que crescem super rápido, que a gente faz uma mamografia num ano, dentro dos critérios e tudo, e no outro ano tem uma coisa brutal e a gente não sabe de onde aquilo veio. A gente também não tem como controlar todas essas coisas. O que a gente pode controlar é se ficamos todos mais ricos, ficamos todos mais saudáveis. Então, talvez um bom lugar para começar fosse esse, né? Marta, você só nos fortalece que a opressão é que nos coloca adoecendo em vários setores, inclusive aqui com o câncer, né? Sei, toda essa opressão que a gente vive, né? Que não pode, não dá, não consegue, não dá conta, não faz, ainda tem a culpa, tem a cobrança. Eu fiquei cá ouvindo e pensando, no nosso caminho é o trabalho por coletivos, o fortalecimento das mulheres, a politização das mulheres, porque isso passa por um conceito de política, um conceito de vida social, um conceito de relações de gênero, um conceito de família, não é? Um conceito de relações de classe, né? Vivemos em tempos de perdas de direitos, e quando se perde direitos, quando se tem crise econômica, quando se tira algo, as primeiras afetadas somos nós, né? E aí a gente pensa em prevenir, a gente pensa em qualidade de vida, no momento em que você vê o SUS sendo ameaçado, das coisas mais básicas da saúde que a gente tem é o SUS, e você vê o SUS sendo segurado por um fio, né, o fio da mobilização social. Oi? Esse marco civilizatório, na verdade, o SUS é um marco civilizatório no nosso país, sabe? Exatamente, é um marco, é a nossa grande riqueza humana, é o SUS, né? Para quem tem 50 anos como eu, a Carmen, não sei, a gente viu o SUS nascer, a gente viu o SUS se estabelecer, se firmar como a principal política pública no Brasil e referência para o mundo. Então, só me faz pensar, sim, que é necessário, cada vez mais, a gente entrar na política pública, na política que discute a qualidade de vida, que discute todas as políticas, além da saúde, a educação, a cultura. Estava pensando em qualidade de vida e o direito ao lazer, né? Sabe, de você ter um espaço para usufruir, né? A gente vê políticos com ideias mais avançadas que já falam em espaços de lazer como política pública, espaço de convivência comunitária, espaço de lazer como política pública para você impulsionar a qualidade de vida de uma população, né? E a gente está em plena época de eleição, um bom momento. Eu sempre penso que a eleição, no mínimo, deve servir para o cidadão parar e refletir sobre os serviços, a coletividade, o bem comum, ou depois, né? Então, eu vejo assim que nós mulheres temos que mais um motivo para a gente ser organizadas, estarmos sendo politizadas, envolvidas, e quando a gente fala em política,
Gente, é algo tão simples. Às vezes as pessoas, mas tu tá metida em política. Você usa até umas expressões, não, eu sou envolvida porque viver em sociedade é viver politicamente. Você não está desconectada da sociedade, né? O fato de você ser passiva também é uma postura política. O fato de você não querer opinar também é uma postura política. Quando você não opina, você no mínimo concorda, não é? Então, aí eu digo que bom que a gente já tem o Coletivo Valente no Sinjusc, e que ele sirva de inspiração para muitos outros, e que a gente se reúna, e que a gente cresça enquanto mulher, que a gente tenha esse senso crítico, que a gente consiga abrir espaços para as nossas vivências, para nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, né? Que a gente tenha condições, nós e as outras, que a gente se segure, né? Eu Inês. fiquei sem pergunta, só quis contar essa questão de a gente estar envolvido coletivamente e a partir daí que a gente vai ampliar para essa questão tanto da prevenção como o tratamento, né? Quem tem particular consegue, mas quantos municípios tem mamógrafo? O meu município está com problema aqui. Eu conheço uma amiga que está esperando muito tempo para fazer o exame. Tem outra que não conseguiu, depois de diagnosticada, não conseguiu ainda começar o tratamento. Ainda a gente está falando de coisas básicas também, né? Então temos que colocar tudo isso na roda para conversar, sem medo, né? Não esperar que aconteça com a gente. Eu queria sugerir um outro documentário, se chama Eleitas. É um documentário que fala sobre... É de um coletivo, de uma ONG, que faz pesquisa sobre política, sobre pessoas que têm, ou grupos que têm, que estão fazendo diferença, ou estão fazendo coisas disruptivas em política. E esse documentário se chama Eleitas, e elas chegaram à conclusão de que as mulheres são as pessoas para fazer uma nova política. Mulheres de todo o espectro político, assim, de direita e de esquerda, que é importante para as mulheres que vão representar outras mulheres é que elas tenham consciência de gênero e consciência de classe. Eu diria que é preciso ter consciência racial também, né? A gente tem que colocar isso na pauta. As mulheres negras morrem mais, as mulheres negras, mesmo diagnosticadas, têm diagnósticos mais tardios, as mulheres negras são mais pobres na população em geral, elas têm menos acesso a tudo. Se a gente acha que é ruim pra gente, é muito pior ser uma mulher negra nesse país. Então, o documentário se chama Eleitas, e vale muito a pena para a gente também pensar a maneira como a gente vai escolher agora nossas representantes. Eu tenho consciência total de que só votarei em mulheres na próxima eleição, tenho os meus candidatos aqui, e acho que vale a pena a gente pensar no lugar que faz sentido para a gente, a política partidária, pensar nas mulheres que têm ideia de que ser mulher é estar num lugar diferente na sociedade, e que tomar posição quando a gente está num lugar diferente na sociedade é importante, porque nós somos maioria e funcionamos como minoria, né? Estamos sempre oprimidos. E se os caras estiverem lá, brancos, ricos, latifundiários, eles não vão discutir as coisas que são importantes para a gente, né? Eles vão discutir as coisas que são importantes para eles e não necessariamente essas coisas. A gente já sabe que elas não se sobrepõem e que isso não nos beneficia em nada. Uma coisa que eu acho importante que a Marta trouxe também agora é a gente pensar, nós estamos aqui 4 mulheres pensando, né, ao invés de pegar saberes, claro, a gente tem uma médica aqui, mas somos mulheres tentando entender e levar conhecimento para outras mulheres. Então, de certa forma, esse encontro, né, esse pequeno coletivo, essa roda aqui, ele é uma pequena revolução. E eu acho importante pontuar que ainda que a gente seja atingida por muitas coisas, nós estamos num lugar de privilégio social, nós somos mulheres, eu não me sinto branca, mas sou lida como branca, né, que é fenótipo no Brasil, então somos mulheres brancas, uma certa classe média, então eu sempre me pergunto, já que eu alcancei esse lugar, que a gente sabe que poucos, na verdade não é mérito, é exceção que chega aqui, o que eu faço com esse meu lugar de fala, com esse meu lugar, por exemplo, aqui como vice-presidente de um sindicato, como uma servidora pública, de oferecer a minha voz para causas que sejam importantes.
E nesse sentido de estar, que estamos aqui falando sobre Outubro Rosa, sobre a autonomia dos corpos das mulheres, sobre autocuidado, porque a questão do coletivo, para mim, vai muito de mulheres cuidando de mulheres e vendo o mundo, percebendo o mundo, como a Marta bem disse. O homem não percebe essas coisas, ele está voltado para outras questões. Então, da importância da gente ter mulheres para nos apoiar nesses momentos, né? De termos, e acho que aqui é um pequeno, né? Uma pequena degustação da gente poder ter esse espaço, aproveitando esse lugar de privilégio que a gente tem, esse espaço de voz, para poder trazer pautas importantes. Às vezes a gente é perguntada, tá, mas um sindicato não seria só para cuidar das questões dos servidores, as questões referentes às pessoas que trabalham? Não, eu percebo que o papel do sindicato é levar questões de toda a sociedade, até porque acredito que nós somos interdependentes. Não tem como eu estar bem e lá na outra ponta alguém não estar bem. Então, o social me atinge. E, pelo contrário, vejo que é nosso papel de entidade batalhar para que questões humanitárias, direitos humanos, para as questões do racismo, questões de gênero, questões de classe, a questão do patriarcado, que é tão forte, mas do feminismo decolonial, que está vindo agora, e do feminismo negro, que muitas vezes a gente sabe que as mulheres brancas debateram questões que não chegam nem perto do que são, que as mulheres negras precisam. Então, que a gente aqui de fala e de poder para trazer à tona e buscar visibilidade para essas pessoas, para esses lugares, porque a gente, tudo bem, também passamos por dificuldades, mas a gente tem mais acesso, então que a gente possa oferecer, não doar, porque essas pessoas têm voz, a gente não vai falar por elas, mas a gente pode oferecer o nosso lugar para trazer questões que atravessam a vida delas. Então, percebo que isso é muito importante e, mais uma vez, esse encontro me alegra muito por isso. Mulheres pensando questões para mulheres. Eu gostaria... eu estou tão feliz de estar nessa mesa, porque, gente... nós que estamos aqui, a gente tem a responsabilidade de fazer a diferença com quem está lá, com quem... a gente tem a condição e nós temos a responsabilidade de fazer a diferença, tá? E só para vocês terem uma ideia, assim, ó, quando a Marta fala do excesso de trabalho, eu sempre tive 2, 3 jornadas de trabalho. As mulheres, a sua grande maioria, e para as mulheres negras, pegando o gancho, mais ainda. Então, lá no meu espaço de trabalho, nos últimos 3 anos que eu ainda estava na ativa, nós éramos em 5 assistentes sociais, 3 tiveram câncer. Uma faleceu, infelizmente. Então, gente, o que isso significa? Aquela coisa de que eu não conseguia dizer não para as demandas que vinham. A pressão que a gente sofre em todos os sentidos, e cada uma de nós sofre as pressões do seu espaço, da sua vida, dos seus filhos, dos seus companheiros, e assim vai. Então, gente, nós temos a responsabilidade. E eu estou tão empolgada que eu gostaria muito, de repente, da gente organizar um encontro maior, trazendo a Marta para falar, para gente. Pena que essa pandemia nos impede também de estarmos presencialmente, juntas, né? Mas, assim, me incomoda, desde que eu ainda estou em tratamento, né? A Marta sabe, a gente tem que... No meu caso, eu vou ter que ficar 10 anos tomando a medicação. Eu ainda estou em tratamento, um tratamento que me dá dores, que me deixa ruim muitas vezes, mas desde que eu passei por tudo isso, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa a mais, não só com relação ao câncer de mama, porque isso envolve a qualidade de vida, a gente subsidiar outras mulheres a dizerem não para tudo, a conseguirem se posicionar no seu espaço de trabalho, a gente chegar lá no nosso empregador
e chefes que temos lá, e levar isso. Por que de um setor... Fazer as nossas exigências, não é? A gente tem que estar num lugar de poder fazer as nossas exigências. Isso, Marta. Então, eu acho que... eu estou muito motivada. Quem sabe a gente já vai marcar o próximo encontro. Tá? Mas é isso. Então, eu vejo, esses depoimentos das pessoas que estão nos ouvindo, também o quanto nos estimula, porque a gente percebe que muitas das pessoas, inclusive eu, não tinha me dado conta, tá? De coisas que a Marta coloca, sabe? Então, eu acho que temos muito para avançar. Isso aí. Olha, as pequenas feministas estão aqui precisando das suas mães, começam a ficar com dificuldade. Oi, é Laura, né? Oi, Laura. Laura. Oi, Laura. Tudo bem, Laura? Oi. Que linda. Então, é muito interessante essa pontuação do nosso lugar, sabe, Aline? Você foi tão feliz na colocação que eu fiquei emocionada. Confesso que eu queria falar e eu não consegui, porque é isso mesmo, a gente tem uma responsabilidade, e que responsabilidade é essa? Uma responsabilidade social, uma responsabilidade coletiva, e essa responsabilidade de estar num sindicato, de estar numa live. E o que a gente faz com essa responsabilidade? A gente assume, a gente multiplica, a gente faz novas lives, faz outras atividades, desmembra, traz mais mulheres, passa adiante essa live, né? Vocês são advogadas, gente. Vocês são advogadas, vocês estão dentro também do sistema judiciário, estão dentro dos lugares que às vezes precisam ser o caminho para as pessoas conseguirem as coisas que elas não conseguem pelas vias normais, né? A gente também precisa que o judiciário funcione direito, que as coisas se articulem quando são necessárias, né? Além de tudo, a gente trabalha num local de poder, né? E quanto nós, sindicalistas, podemos fazer, né? Dentro dos nossos sindicatos para que a justiça seja mais acessível, né? Que os direitos sejam compartilhados, sejam acessados, né? Que o serviço público se mantenha, seja valorizado e não apedrejado, né? Como a gente vem sofrendo ultimamente, né? Como disse lá o Guedes, com uma granada no bolso, a gente vai sobrevivendo, né? E levando o país, né? Porque o serviço público está na base de toda a nossa sociedade. No entanto, a gente precisa se segurar enquanto servidor e mostrar a nossa qualidade, a nossa importância, o nosso valor como servidor público, né? Que até isso consegue fazer estremecer a base, e o sindicato tem essa função de trazer a importância do Estado, a importância do servidor público, a importância do SUS, a importância dos direitos trabalhistas. Tudo isso é função do sindicato, né? O sindicato que fala só para dentro não vai ter voz, a gente precisa falar com a comunidade, de dentro para fora, de fora para dentro, ser a ponte de diálogo. Essa compreensão de sindicato é algo de construção mesmo, porque se você perceber, a maioria dos sindicatos tem essa visão tradicional, o sindicato defende a sua classe. E nós, no Sinjus, que acredito que o Sindalesc também, pela proximidade que a gente tem nos temas, a gente trabalha um sindicato classista, que se mistura com a classe, que é da classe dos trabalhadores, e que se envolve com temas sociais, de impactos sociais. Então, sim, às vezes a gente é cobrado, claro, mas a gente trabalha questões de raça, questão de gênero, né, homoafetividade, câncer de mama, né, temáticas relacionadas a determinados segmentos, porque é o compromisso, né? É isso que a gente fala, o compromisso de estar nesse lugar, né? Então, eu acho que a gente consegue, assim, de uma live para falar de saúde, para falar do nosso cuidado, para falar de prevenção, a gente consegue sair mais empoderadas politicamente, na função de sindicato, na função da mulher, na função do lugar que a gente ocupa nesses espaços,
para mim, a live ultrapassa aquilo que a gente propunha. Então, assim, olha, que bom que a gente conseguiu dialogar também com o tema, mas para além dele. Né? Acho que tá excelente. Talvez É maravilhoso. Pode terminar aí, né? Eu ia dizer, talvez a gente pudesse entrar um pouquinho, até em função do horário, nós já estamos com 1h15 de live, talvez de a gente ouvir alguma coisa a mais em torno da qualidade de vida, não sei, algumas sugestões da própria profissional ou da própria Carmen, que coisas que foram te qualificando para enfrentar isso, que desafios que estratégias você lançou mão para atravessar essa guerra, que ainda não teve fim, mas as batalhas maiores você já enfrentou. Talvez a gente pudesse compartilhar essas sugestões, né? Então, a primeira orientação que eu recebi foi, além de tudo que eu já coloquei, mas no que se refere a mudar a minha qualidade de vida, a mudar meus hábitos, né? Foi, você vai ter que mudar a tua alimentação. E aí tu entra numas de buscar saber qual é a alimentação então mais adequada, e os médicos e as equipes lá também orientavam. Então, assim, por muito tempo, eu comecei a buscar produtos naturais, a não comer embutidos, a não comer muita carne vermelha, e aí foi. Então, assim, durante o grosso do tratamento, eu não tinha energia, não tinha condições de caminhar, de fazer atividade física, nem nada, que é outra coisa importante. Querem saber hoje? Faço pouca atividade física ainda, tá? Então, isso eu sei que é um problema, mas eu sei que é muito importante. Uma coisa que eu estou seguindo à risca é não me estressar. Então, está tendo uma confusão, está tendo uma discussão que eu sei que eu não vou conseguir modificar aquilo, está um pouco distante de mim, eu não participo, eu procuro fazer outras coisas. A alimentação, então eu internalizei muitas coisas, apesar de ter que reduzir ainda a carne vermelha e a cervejinha, que também, né, Marta, dizem que não é muito legal. Mas, assim, tem a questão também de você ter que comer para sobreviver durante o período difícil, e na maioria das vezes a gente tem dificuldade para se alimentar, a gente não consegue comer direito, nada você consegue ingerir e tal. Então, aos poucos, vai inventando uma coisa, vai testando outra. Tem nós temos um grupo aqui em Chapecó, que eu queria colocar também, que foi muito importante nessa coisa da qualidade de vida também. Eu fui convidada para fazer parte de um grupo de mulheres, é um grupo pequeno, porque uma colega minha da universidade também tinha passado pelo câncer e estava passando e fazia parte desse grupo, e fui convidada. Então, eu faço parte de um grupo de mulheres onde a gente troca muito. A gente se reunia, agora não está dando para se reunir, mas então, assim, as experiências, agora a rádio me queimou inteira, o que vocês usaram e tal, e de comidas, e de risadas, de buscar, a gente brinca, as vantagens que tem o câncer também. A gente não falou aqui, mas tem algumas eu vou citar aqui, vamos dar risada. Eu tenho uma paciente que fala isso?
Marta, tá desligado o teu microfone. Tá desligado. Ontem eu atendi uma mulher e ela me disse, de vez em quando eu tiro a minha carteirinha de eu tenho câncer, então eu vou fazer tal coisa, sabe assim? É tipo, eu tô em tratamento, então eu vou comprar esse negócio. Ou hoje eu vou comer essa coisa, porque afinal eu tenho câncer. É carteira de louca câncer ou louca, sabe assim, uma coisa do tipo isso, assim, a pessoa dá um carteiraço e diz, já que eu tenho, então eu vou fazer tal coisa. Então tem esse babado. Tipo um passaporte. Tipo, passaporte para tudo bem. Então, antes de eu começar o tratamento ainda, eu e a Isabela, minha filha, no consultório médico, encontramos uma colega nossa, uma colega minha, que tinha passado pelo câncer, e ela veio me contar das vantagens de ter câncer. E aí tinha uma mulher que ela fez a biópsia junto comigo e ela estava toda acabrunhada porque também tinha dado positivo dela e ela estava toda chateada. E nós aqui conversando. Daí ela começou. Bom, durante todo o tratamento, a gente não pode fazer as unhas. Então, tu já vai economizar em manicure, tá? É uma vantagem. A gente vai ficar careca. Então, tu não vai precisar ficar gastando com shampoo, com pintura, com tudo que o cabelo... E aí começamos a dar risada. Aí ela me disse uma coisa que daí eu não sabia, que tem muita gente que também eu acho que não sabe, que se a gente está aposentada, a mulher está aposentada, e ela desenvolve o câncer, tem uma lei que garante... Aqui a Catiane falando, a Catiane é uma colega do judiciário que também teve câncer e está ali, firmona. Tem uma lei que nos garante a isenção do imposto de renda para alguns tipos de doenças e de câncer também. Aí você pode conseguir um desconto lá na compra de um carro, se você perde conforme o teu diagnóstico e tal. E mais algumas coisas. Daí começamos a rir muito lá na sala. Daqui a pouco, aquela mulher que estava lá esperando para entrar também, começou a dar risada e entrou na conversa. Então, assim, gente, é uma luta? Mas, a exemplo do nome Coletivo Valentes, nós precisamos ser valentes. As mulheres que estão me ouvindo, nos ouvindo, e que ou estão enfrentando o câncer, ou que, se por um acaso vierem enfrentar ou conhecem alguém, a gente tem que ser valente. Valente para ganhar a luta contra ele. E a gente dá conta. Porque a Marta sabe, o índice de cura do câncer de mama, ele é muito legal. Então, vamos enfrentar com garra, com coragem e se divertindo também. E usando da carteira da louca que tem câncer, que eu vou fazer uso também. Oncoloca. Oncoloca. Oncolocas. É isso. As oncolocas. E aí eu diria que se aproximar de outras mulheres, alguém falou também, se aproximar de outras mulheres que estão na mesma situação é como grupo de mães, isso, né? A gente está lá amamentando de madrugada e tem um grupo de pessoas que também estão amamentando de madrugada ou reclamar das mesmas coisas, é bastante recompensador. A minha madrinha é uma mulher que tem uma família muito complexa, de muitas mulheres e de muita genética para câncer de mama. Ela está no 2º câncer de mama. Ela é uma mulher muito importante para mim. E ela usou muito durante os tratamentos de meditação e de alteração de alimentação e de coisas que realmente faziam ela se sentir melhor e mais tranquila emocional e energeticamente, assim. E a fé, né, Marta? Então, as pessoas procurarem os seus lugares de fé, o lugar do sagrado nelas, sabe? Não é muito a minha... Eu não sei, eu sou uma meditadora convicta, eu acho meditação incrível, eu uso muito, foi muito bom para mim em várias épocas, e eu sou super rápida, super acelerada, e era uma coisa que realmente fazia um centro, assim.
E para as mulheres, e a gente sabe que tem modificação cerebral, modificação em outros níveis celulares, então acho que esse seria um lugar, assim, da gente dizer para as pessoas que pode ser para além da medicina e da farmacologia, as terapias complementares, né, acupuntura, ayurveda, florais, óleos essenciais, eu não sei, as coisas que fazem sentido para a pessoa, sabe? Isso. Também explorar essas outras possibilidades de bem-estar que não estão dentro dos consultórios nem em lugares assim da alopatia, né? Algumas coisas a gente precisa de recomendação e outras, enfim, cada uma pode sentir pessoalmente. Eu gosto dessas coisas todas que são muito ancestrais, assim, tipo terapia... Reiki, alguém falou, de terapia, de medicina tradicional chinesa, acho incrível, né, porque eles resolvem muitas coisas que a gente não consegue resolver de um jeito muito mais simples e mais relacionado, mais poético, eu digo, para minha colega que atende aqui, que ela faz coisas mais poéticas do que eu nesse sentido. Meninas, dá uma dosinha aqui no coração, mas a gente está se aproximando de 1h30 e a gente tem antes da gente parar para fazer as considerações finais, né, que eu vou abrir para vocês falarem, a gente teria uma outra convidada que não pôde estar aqui, que é a Shirley Browns, que ela faz reconstrução da auréola, um trabalho voluntário, e ela faz via micropigmentação. E a gente convidou ela para apresentar o trabalho, que é a grande paixão dela. Ela faz outras coisas, inclusive a minha sobrancelha, que foi feita por ela, é uma artista super talentosa, e ela disse que a grande paixão dela é fazer esse trabalho de reconstrução aurelar. Então eu vou pedir para a Renata colocar na tela um videozinho de 2 minutos que mostra como é esse serviço, né? E que vocês, se souberem de alguém, porque para muitas mulheres tá ok. A gente está falando aqui de autocuidado e de justamente você descobrir o que faz sentido para você ou não, do reiki e das terapias alternativas, mas também da gente, se para você faz sentido não ter a auréola, ok, mas para muitas mulheres isso é um sinal de autoestima. Então, que a gente possa oferecer esse serviço, que procurem no Instagram Mamas com Amor, que é gratuito, é só entrar em contato com ela e você pode ter acesso, né, se isso fizer sentido para a sua autoestima, para o seu autocuidado, acesso a esse carinho, esse auto-amor, né, porque é importante, de novo, que a escolha passe por cada mulher. O que faz sentido para uma mulher não faz sentido por outra. Muito do mote aqui da live é a gente mostrar caminhos para que a pessoa possa, com autocuidado, com autonomia, escolher o que faz sentido para ela e não ser determinado. Então, oferecer, né, mostrar para vocês esse trabalho é uma maneira de mostrar um serviço voluntário muito bacana. Quem souberem de alguém que queira fazer ou queiram fazer, entre em contato com Mamas com Amor. Pode colocar, Renata. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. Oh no, it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fly. Now I don't know you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept
left on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the spark so far. Now I don't know you, you don't know me too. When you with me forever young. Now I don't know you, you don't know me too. I knew that love would never die. Now everybody's on their own. If I could see. Muito bacana, né? Então, se souberem de alguém ou alguém precisar, o projeto Mamas com Amor, vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Eu quero pedir para a Renata colocar também lá nos comentários, na página, um texto que tem um pouco das informações que a doutora Marta trouxe para a gente sobre diagnóstico, rastreio, que eu encontrei num coletivo feminista. Então, se alguém quiser saber mais, se a doutora Marta também quiser dar indicação de leitura agora, algum texto, alguma coisa, algum material onde as mulheres possam ter mais informações. E aí convido a Carmen, depois a Marta, aí eu posso falar e a Inês quiser fechar também para a gente fazer as nossas despedidas. Dá vontade de ficar aqui a noite toda, mas a gente tem que ir e dizer que eu estou muito feliz com esse encontro e que eu espero que a gente se encontre de novo e que saiam lindos projetos desse encontro, dessa roda de conversa entre mulheres que sonham com um mundo melhor. Alguém já disse, né, que pode parecer louco, mas é assim que funciona. Algumas pessoas se reúnem e pensam em transformar o mundo e isso acontece. Não são loucos, não. São pessoas que acreditam num outro mundo possível e fazem o impossível para esse mundo ser melhor. Concordo, Aline. Por mim, eu ficaria mais tempo, tá? Mas eu quero agradecer pelo convite, tá? E pela lembrança. E quero dizer mais uma vez que nunca o desespero deve tomar conta da gente quando a gente tem um diagnóstico positivo. Nunca. A gente tem que sempre ter fé, acreditar no tratamento, acreditar na equipe, lutar, enfrentar uma coisa de cada vez e não desistir jamais, tá? Eu ainda tenho muita coisa pela frente, mas eu sei que eu já venci e eu tô aqui. Eu tô aqui para o que deve eu tô muito feliz. Tenho uma família maravilhosa, tenho amigos maravilhosos, agora estou de namorado novo, então, então, gente, a vida não acaba por conta de um resultado positivo. Muito provavelmente, esse resultado positivo ele veio para me trazer lições, e a gente tem que aprender a ler, a interpretar, a compreender essas lições, para ver o que o universo está querendo me dizer. E ele me dizia, além de outras coisas, que eu tinha que rever a minha forma de me posicionar, de trabalhar, de brigar, de enfrentar as coisas. Tá? A gente pode lutar por uma coisa, por um coletivo, como que eu estou aqui, ardendo em chamas de vontade de lutar por esse coletivo, mas você não precisa adoecer por conta dessas coisas. Só que isso a gente é difícil você saber como fazer. Por isso essas terapias alternativas, Marta, elas são muito importantes. Então eu estou aqui disposta a colaborar no que for necessário para o Coletivo Valente, para o Sinjusc, para o sindicato de vocês aí, Aline e Marta, parabéns pelo trabalho, continue esse trabalho lindo que você vem fazendo, continue teus questionamentos, porque é assim que a gente vai construir
um mundo melhor, construir um mundo mais harmonioso, mais harmonioso, principalmente para as mulheres, tá? E vou dizer, vamos votar em mulheres sim, porque é muito mais fácil uma mulher saber o que significa essa discussão, vamos pegar o câncer de mama, do que muitas vezes os homens que sequer passam pela cabeça deles, que eles também podem ter câncer de mama, né? Eles também podem ter câncer de mama. Então, gente, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram aí, nos ouvindo. E um beijo grande, um beijo no coração de vocês. Marta. Eu queria agradecer, porque eu vivo para estar nesses grupos, de verdade. As coisas que fazem sentido para mim, uma das coisas que faz sentido para mim é estar em grupos de mulheres onde a gente pode discutir as coisas que são importantes para a gente. Não é por acaso que eu sou uma especialista que atende mulheres cis, homens trans, quer dizer, pessoas com vagina, pessoas que menstruam, pessoas que têm mamas e pessoas que têm questões relacionadas a esses corpos, assim, que nasceram com essas características. Eu queria muito agradecer por vocês me deixarem também conversar sobre a minha visão dessa questão do Outubro Rosa, porque não é uma visão muito prevalente na medicina. A Aline está muito no meu viés, assim, né, do coletivo feminista da USP, né, do Saúde e Sexualidade, a Alana, que é ginecologia feminista, mulheres que realmente estão discutindo essas questões para além do estar, ou de ser paciente, ou de ser um médico que vai cuidar dessas mulheres, num lugar de uma discussão de um lugar político e de um lugar de saúde pública que faça sentido para mais gente, não para pessoas específicas, e que permita o acesso de mais gente, que permita isso, autonomia e singularidade, né? Mesmo dentro de uma política mais ampla. Então, queria agradecer por vocês terem me convidado, terem me encontrado de alguma forma e terem me convidado para vir. A Adriana, na verdade, que é uma mulher que vem aqui consultar a minha técnica e me ensinar um monte de coisas. Foi ela que me convidou e ela que me aproximou de vocês. Eu gostaria de agradecer a ela também. Puxa. Ignez, eu falo, depois tu fala como que tu prefere. Pode falar, eu concluo daí. Posso falar, daí você faz o encerramento. Eu quero agradecer por esse momento inspirador, assim. Inicialmente começou com a ideia de fazer uma live, e a ideia era muito complexa, e eu fui conversar com o Coletivo Valente, com o Sinjuski, porque eu senti que não era tarefa para ser feita por uma única mulher, que eu gostaria de mais mulheres pensando sobre isso comigo. Eu vi que o tema era muito complexo, e conversei com a Carol, do Coletivo Valente, propus que a gente fizesse uma reunião, e eu fui tão bem recebida pelas meninas do Coletivo Valente, por todo o Sinjuski, e é muito bonito, porque eu acredito que, eu até acho que mandei uma frase para a Carol, que diz assim: eu sozinha, na minha máxima potência, eu sou muito pouco. Agora, nós reunidas, nós vamos para uma potência, e esse assunto, ele realmente merece muitos vieses e muitos olhares. Então, eu quero agradecer a Carmen, que veio aqui contar a história dela de peito aberto, falar, né, nos emocionar, contar da superação, contar que a gente sabe que isso exige muita coragem falar de algo que ainda está em processo. Então, eu quero te agradecer pela tua vulnerabilidade, por vir aqui contar como que está sendo, né? Marta, quero agradecer pelo teu olhar revolucionário, porque eu senti que eu queria algo assim, e quando as meninas puseram o teu nome, eu dei uma olhada no teu Instagram, eu falei, uhul! Encontramos a pessoa, vê quando a gente lança os dados do universo, encontramos a pessoa que justamente, que não vai falar mais do mesmo, porque a gente não está aqui para falar o certo e o errado, o bem e o mal, a gente está aqui para mostrar que o assunto é muito amplo, e para empoderar as mulheres para que elas tenham autocuidado,
e autonomia sobre os seus corpos, para que elas não sejam reféns do que está posto aí. E quero agradecer também a Ignez, que eu conheci nesse percurso, né? Agradecer também a Carol, que possibilitou esse encontro, né? Que a gente fez uma live juntas já. Eu tinha convidado, porque eu sou muito fã do Coletivo Valente. Tenho um sonho, eu já coloquei, eu tenho um sonho de ter um coletivo assim na Assembleia. Então, vocês são mulheres que me inspiram, que eu já seguia, e poder concretizar, estar mais perto dessas mulheres me super emociona e me super nutre com o meu propósito de vida. Eu sinto que oferecer minha voz para questões que me atravessam, que não são só minhas, que são de muitas pessoas, me toca profundamente. Então, agradecer a Ignez, que a gente foi trocando ao longo da semana, foi conversando, que generosamente está dividindo essa mediação aqui comigo. Então, eu estou aqui com o coração transbordando de agradecer por cada uma dessas mulheres e agradecer a nossa audiência, né? Não sei se todo mundo deu conta de ficar aqui, que a gente passou de 1h30. A Renata ainda falou antes, assim, agradecer a Renata, que está sustentando a nossa live, também a equipe do Sindalesc e do Sinjus, que todo mundo que... Porque aqui, nós estamos aqui nós 4, mas essa live foi costurada, como eu falei no início, pelas mãos e pelo coração de muitas mulheres. Então, nós estamos aqui com a nossa voz, mas que representa a voz de muitas outras, né? E que a gente possa honrar e fazer jus a essa responsabilidade. Então, agradecendo de novo a Ignez por compartilhar esse espaço comigo, e eu sou só transbordamento aqui, de muita alegria, e espero que a gente tenha outros encontros e outros projetos. Fico aqui aberta para a gente estar pensando em outras coisas, como propôs a Carmen em algum momento, aí a gente pensar algum projeto coletivo, envolver outros sindicatos e trazer à tona esses assuntos de política pública, tanto para as mulheres, quanto para negros, quanto para populações mais vulneráveis. Estou aqui aberta, disposta, em nome do Sindalesc também. Obrigada, gente. Gratidão. Olha, chegar na live, para mim, foi uma crescente, desde que no Coletivo Valente me sugeriram para estar mediando, e eu comecei a me envolver com o tema, conheci o Insta da Marta, me encantei e pensei, tem médico que pensa assim? Puxa, é verdade. E me envolver com um tema que às vezes a gente passa em paralelo, porque não vivenciou, ninguém da família vivenciou, você fica assistindo. E nessa ocasião eu entrei no assunto e saio muito fortalecida, muito convicta de que a gente precisa estar junto, e que se acontecer algum câncer, eu vou me inspirar na Carmen, vou saber que tem tratamento e que tem um alto índice de cura e que tudo bem, né? E que tudo bem. E precisar usar o passaporte aí também. Enfim, então, o Sinjusc e o Coletivo Valente, quando propôs que eu fizesse, também conheci a Aline, e eu quero te dizer, Aline, você me deu a mão, literalmente, quando eu te disse, Aline, eu nunca fiz live. Daí você me falou que já tinha feito, vamos segurar a mão, uma segura a mão da outra, aquilo foi a mais pura verdade. Porque sempre que a gente faz algo novo e algo que, quando você fala em rede, em internet, você larga para o mundo, dá um friozinho na barriga. É como uma primeira aula, uma primeira palestra, mas é um pouco a mais, porque você não sabe o tamanho que isso vai dar. Mas a Aline conseguiu me dar colo e manter a segurança e tranquilo. Eu vi que a nossa live extrapolou o objetivo que a gente tinha pela qualificação da Marta e da Carmen. Então, que bom que, além da questão de saúde, vocês duas também têm esse olhar de gênero, esse olhar de sociedade, esse querer um horizonte diferente para todos. E eu digo que é isso que me mantém viva há muito tempo. Quando eu aposentei há 2 anos, eu escolhi o que fazer. E uma das escolhas foi, agora eu sou dona de mim, eu escolho. E eu escolhi estar envolvida com o coletivo, estar envolvido com questões que favoreçam esse mundo diferente. O que eu posso fazer, como eu posso estar envolvida, de uma forma que contribua. Agora, pensando mais ainda em que isso também não me leva a adoecer, porque a gente vem uma vida de trabalho que nos adoece muito emocionalmente. A gente compra muitas brigas quando está no trabalho, né? Então, que seja leve. E como é que ele pode ser mais leve? Se a gente estiver em grupo, se a gente estiver reunida, se a gente estiver coletivos, que a gente se fortaleça. Então, eu quero agradecer todas, acho que eu mencionei todas aqui, agradecer o Sinjusc pela confiança, os Valentes também,
o Sindalesc pela grande parceria, tenho certeza que é a primeira de muitas. A doutora Marta, você é um achado para o mundo das mulheres, a gente vai te trazer outras vezes. Carmen, você também, você é uma valente, é das nossas. A gente vai fazer outras atividades, e é necessário que façamos, não é? Presencialmente, quando der, e enquanto não dá, a gente está conseguindo fazer grandes atividades de forma online também. Agradecer os colegas do Judiciário que acompanharam, que assistiram, da Sindalesc também, os que contribuíram com questionamentos, enfim, a gente conseguiu interagir de uma forma dinâmica. Pode falar, Carmen. Eu tenho só uma questão, essa live vai ficar disponível? Se ficar, então, se vocês pudessem estar orientando, falando... Sim, ela vai ficar tanto na página do Sindalesc quanto do Sinjusc, que está lá gravado no Facebook, fica no Facebook do Sindalesc e do Sinjusc, para as pessoas assistirem a qualquer tempo. Então, como disse a Ignesa, a gente está aí para o mundo, mas a gente está dando a nossa cara aí por uma causa que a gente acredita. Vale a pena. Então, é importante que ficou gravada, então ela pode ser multiplicada e muitas pessoas podem ser chamadas a mudar essa lente do Outubro Rosa, que é bastante importante. Então, obrigada a todos, obrigada quem acompanhou. Um beijo, até a próxima atividade.